Gente, falando de tipos virais, ainda é um tipo viral aqui. Os vírus de RNA, lembra que existem ribovírus e desoxirribovírus. Vírus de DNA e de RNA. Com referência aos vírus de RNA, ainda existem vírus com características diferentes. Olha só, a figura está um pouco achatada, mas é o seguinte. Existem vírus de RNA, está aqui, ó. O vírus é essa bolinha vermelha e o RNA é a fita azul, de cadeia positiva e de cadeia negativa. Que isso, professor? Um RNA pode se combinar com outro RNA complementar. A gente considera um de cadeia positiva e o complementar de cadeia negativa. Só uma maneira de denominar, tá bom? Então é o seguinte. Aqui eu tenho vírus de RNA de cadeia positiva. Ele invade a célula. A figura quadrada em linha verde é uma célula, né, representada. Quando o RNA positivo entra, ele comanda a produção de um RNA negativo que está em amarelo. O negativo, gente, é como se fosse um molde, uma forma, para produzir vários outros positivos azuis. Tá vendo? A molécula de RNA, toda molécula de RNA, tem uma sequência de nucleotídeos, lembra? Adenina, uracila, citosina, guanina, aqueles nucleotídeos do DNA. Esta sequência permite a produção de uma outra molécula complementar que se encaixa com essa. Por exemplo, se eu tiver adenina no positivo, eu vou ter uracila no negativo. Se eu tiver guanina no positivo, eu vou ter citosina no negativo. É só uma maneira de representá-los, de denominá-los. Não é que um é positivo e o outro é negativo. É o azulzinho aqui que é capaz de sintetizar as proteínas do capsídeo do vírus, esse envoltório de proteína. O amarelo não consegue produzir as proteínas do envoltório, só o azul. Então foi chamado de positivo aquele que fabrica as proteínas virais. O negativo é como se fosse a forma para produzir outros positivos. É porque um produz o outro. Eu vou te fazer uma analogia. Olha só. Você tem uma chave. E a chave tem uns desenhos, né? Aí você quer produzir uma cópia da sua chave. Você pega uma massinha, sei lá, uma argila, uma massinha, e empurra a chave assim na massa. Pronto. Ficou a marca da chave. Você tira a chave. Vamos supor que aquela marca endureceu e você quer produzir outra chave. Você enche de metal líquido ali, deixa secar, e aí quando você tira, olha a outra chave. Para que serviu a massinha? Não foi um molde? Foi uma forma para produzir a nova chave? É como se a chave fosse o positivo e o molde fosse o negativo. Agora, existem outros tipos de vírus que têm RNA negativo, molécula negativa, na sua forma original. Olha só, vírus com RNA de cadeia negativa estão aqui. Está aqui o capsídeo, vermelho, e amarelo é o RNA de cadeia negativa. Quando ele invade a célula, olha aqui, ó, RNA menos. Ele fabrica o azul, que é o positivo. Então, eles produzem várias cópias. Os dois, azul e amarelo, produzem várias cópias complementares. No final, você vai ter vários amarelos e vários azuis. Para que os azuis? Para positivos. Para produzir novas proteínas dos capsídeos. Para que o amarelo? É o material genético desse tipo viral. É o amarelinho aqui. É o negativo. Então, a verdade é que o azul fabrica a proteína e a proteína envolve o negativo, que está em amarelo, e forma novos vírus. Tá vendo? É só uma maneira diferente de organizar a síntese proteica e a estrutura viral dos descendentes. Então, invertido, né, um em relação ao outro. E ainda existem os retrovírus, que a gente acabou de falar, né, no slide anterior, né, na aula anterior, inclusive, que ele tem RNA, ele entra na célula, os RNAs produzem um DNA, que está em laranja aqui, né? O DNA viral entra no núcleo da célula, fica lá quietinho. Um dia ele passa a produzir novos RNAs, que fabricam novas proteínas, e o HIV é produzido, ou melhor, o retrovírus é produzido. Só que retrovírus a gente já falou na aula passada. A novidade aqui está nos RNAs. Vírus de RNA de cadeia positiva e vírus de RNA de cadeia negativa. Tá bom? Vamos fechar vírus, então. Aqui eu tenho
um mapa mental. Olha só, é uma maneira de estudar boa, gente. Quando você pega lá assim, no seu caderno, um esqueminha, vírus, ou o que é um vírus? Qual a importância? Causa o quê? Qual o problema? De que ele é formado? Você faz um mapa mental em cima do vírus, né? Com as informações assim, ó, em círculo, num desenho em volta do vírus. Você consegue gravar mais facilmente. Olha só isso aqui. SARS-CoV-2 é o nome mais concreto do coronavírus. O coronavírus é um nome mais popular. Tá ali o vírus, aí você tem no mapa mental o conceito, ó, família de vírus que causam infecções respiratórias, provocando doença chamada Covid-19. Aqui tem como prevenção, fique em casa, é o que é a prevenção que a gente tem hoje. Incubação de 2 a 14 dias. Aí tem aqui sintomas principais, ó, febre, tosse, coriza, parecendo uma gripe, mas não é uma doença sistêmica, atinge coração, atinge órgãos internos diversos. Tá? Então tem aqui diagnóstico, coleta de material respiratório, um palitinho entra lá nas fossas nasais, né, tira secreções para análise. Portanto, tratamento, o tratamento é um acompanhamento médico, não é um tratamento de cura, mas é. Então, tratamento hospitalar nos casos graves, repouso, hidratação, indivíduos que têm fatores de risco, olha só, está tudo aqui. Forma de estudar, ó, isso aqui é uma forma, uma maneira interessante para você pegar tópicos e montar o seu mapa mental. Porque quando você estuda lendo o texto, muitas vezes você esquece de algumas coisas. Chegamos na fase de reprodução. Os vírus apresentam 2 ciclos reprodutivos. Ali, coloquei, sempre ocorrem no interior da célula hospedeira. Nenhum vírus se reproduz no ambiente, fora de uma célula. Tá? Necessitam das vias metabólicas celulares. Que é isso, professor? Você lembra do metabolismo? Já discutimos isso trocentas vezes, né? Metabolismo é um conjunto de reações das células, né? Reações químicas. E várias reações possuem enzimas, são ativadas por enzimas celulares para síntese de proteínas, para duplicação de RNA, de DNA e etc. Então o vírus não precisa disso, portanto ele usa o metabolismo celular para se reproduzir. São 2 tipos de ciclos reprodutivos, gente. Primeiro, ciclo lítico. Olha a palavra. Lítico vem do termo lise. E lise significa quebra. Hemólise, quebra da hemácia. Citólise, quebra da célula. Ciclo lítico é uma lise da célula hospedeira. Ele invade a célula, se reproduz e rompe a célula. Ok? Então, inicia como uma infecção e termina com a destruição, a lise da célula, levando a célula à morte, claro, né? Vamos ilustrar isso aqui. E o ciclo lisogênico, ele não é tão destrutivo. Gênico vem de gens, lise dos gens. Mas como assim? Aí é um ciclo em que o DNA viral, normalmente é DNA, se associa ao DNA da célula e fica lá um tempo indefinido e vai sendo reproduzido junto com a célula, à medida que a célula vai se reproduzindo. Tá? Vou ilustrar isso aqui, fica mais fácil da gente entender. Então, 2 tipos de ciclos virais. Todo tipo de vírus faz ciclo lítico e alguns fazem o ciclo lisogênico, mas sempre no final do ciclo lisogênico, o vírus sai daí e começa a romper as células. Então, é o ciclo lítico no final. Vamos ilustrar, então. Olha só, primeiro o ciclo lítico, que vai ser realizado aqui, mais estudado assim. Foi o ciclo mais estudado em laboratório, o ciclo deste vírus, chamado bacteriófago T4. Gente, fago é comer, em grego, né? Comedor de bactérias, ao pé da letra. Este vírus é um parasita de bactérias. Está aqui ele, ó. É um vírusinho que parece um foguetinho, né? Tem um capsídeo aqui na forma de uma cabeça viral, um prolongamento, e umas projeções proteicas, parecem umas perninhas. Parece mesmo um foguetinho. É a forma real do vírus, tá? Não é um desenhozinho criado, não. É lógico que isso aqui é um desenho, mas representa a forma real do vírus. É o bacteriófago, parasita de bactérias. Então, olha como acontece o ciclo lítico. Ao tempo, pouquinho mais de 30 minutos, este vírus invade uma bactéria e gera 200 novos vírus a cada 30 minutos. Porém, vamos lá então. Primeira coisa que acontece é que a bactéria passando por ali encontra o vírus em algum lugar.
e ele se fixa na membrana da célula, ó, fase de adesão ou adsorção, tanto faz. O vírus se adere à membrana da célula. Tá. Aí o que acontece é que ele contrai a estrutura do capsídeo e injeta o seu DNA, o DNA viral é empurrado através da membrana para dentro do citoplasma. Só quem entra é o DNA, tá bom? Alguns vírus entram com capsídeo e tudo, outros deixam o capsídeo de fora. É muito variável. Penetração, fase de penetração, DNA entrou. Uma vez no citoplasma da célula, ó, injeção do DNA, né? Do DNA viral no citoplasma. Uma vez lá dentro, o DNA viral comanda a síntese de proteínas, enzimas, que degradam, galera, degradam o DNA da célula. Esse círculo azul aqui é o DNA, ó, cromossomo bacteriano. O cromossomo é feito de DNA. Se o vírus também é DNA, DNA viral infeccioso, quando ele entra, ele comanda a produção de enzimas que desmontam o DNA da célula. A fase de biossíntese, ou seja, desmonta o DNA, você se lembra que todos os componentes químicos do DNA são os mesmos em todos os seres vivos. Adenina, timina, citosina, guanina. Lembra das 4 bases nitrogenadas? Pois é, formando os nucleotídeos. Nucleotídeo de DNA viral é igualzinho ao mesmo tipo de nucleotídeo encontrado no DNA bacteriano, no vegetal, do animal, humano, em qualquer DNA. Então o vírus desmonta o DNA celular e faz a biossíntese de novos DNAs virais. Aqui, montagem da estrutura viral, então, os DNAs produzem RNAs que produzem proteínas. Então, gente, todo o material que o vírus precisa para formar um capsídeo de proteína e formar os novos DNAs virais são retirados da célula hospedeira. É isso aí. Então, vem a fase de maturação, que é a montagem, né? Cada DNA no seu capsídeo, os vírus prontos, essa atividade viral rompe a membrana celular. E a fase de liberação. Então, olha como é que funciona. Fixou na célula, introduziu o seu DNA, destruiu o DNA celular, montou novos vírus, construiu novas estruturas e acaba rompendo a célula, liberando essa nova população viral no ambiente que recontamina novas células. Esse é o ciclo lítico. Galera, isso ocorre em torno de 30 minutos ou um pouquinho mais para esse grupo viral. Um bacteriófago que invade a Escherichia coli, uma espécie de bactéria muito comum, hospedeira desse grupo viral, e faz esse ciclo rapidamente. Você já pensou na capacidade de multiplicação viral? Um vírus entra numa célula. Em meia hora são 200 novos vírus. Cada um invade uma célula, imagine, na próxima meia hora são 200 vezes 200, dá 40 mil. Na próxima meia hora é 40 mil vezes 200 e assim por diante. Então imagine o grau de infecção em algumas horas após o início. Quantos milhares de vírus surgiram a partir de cada um, né? Então a multiplicação é muito rápida. Ok? Aí você entende melhor por que que uma doença como essa, que está afetando o mundo, né, o Covid, a Covid-19, se instala e tem gente que falece muito rapidamente. Se contamina, mostra sintomas, vai para o hospital, 1 dia, 2, 3, acaba falecendo. A velocidade de reprodução viral é incrível e a capacidade patogênica desse vírus é variável, mas algumas pessoas têm problemas mais sérios, né? Este é o primeiro ciclo. O segundo ciclo é o ciclo que ocorre, por exemplo, com o HIV, ciclo lisogênico. Segundo ciclo, olha só, é semelhante ao lítico, porém o DNA viral do fago, o fago é o vírus, né, se insere ao DNA bacteriano e o profago aí permanece silencioso. Olha só, o desenho fica melhor. Está aqui a célulazinha hospedeira, veio o vírus e fixou. Fase de adesão, fixou na membrana. Injeta o DNA, ó, fase de inoculação, né, introdução do DNA. Uma vez introduzido na célula, o DNA viral se acopla ao DNA da célula. Olha só, aqui, azul, genoma viral, né, incorporado, é tudo DNA, galera. Adenina se liga a timina, citosina se liga a guanina,
Então é tudo DNA, então facilmente eles reagem, independente da origem. E aí esta célula, galera, vai se reproduzir, vai se dividir por mitose. As duas estão contaminadas, olha lá, com o fragmento viral. E aí elas crescem, passam pela próxima mitose, dividem em 4 e assim por diante. Olha a capacidade reprodutiva viral se utilizando da reprodução celular. Cada vez que uma célula faz mitose, eu tenho agora 2 células contaminadas, certo? Mas um belo dia, tá aí, ó. Um belo dia, essa célula contaminada vai sofrer a ação do vírus, que vai sair desse estágio, vai passar a se reproduzir, formando capsídeos, e vai romper a célula e vai destruir a célula. É o ciclo lítico, finalizando o ciclo lisogênico sempre. Tá bom? Aqui, ó. O ciclo lisogênico não há destruição celular, mas os vírus são chamados então de vírus temperados. Estão aí os 2 tipos de ciclos reprodutivos virais. Vamos lá. Algumas palavrinhas importantes para a gente fechar essa parte teórica. Epissomo, gente, epi é superfície, epiderme, camada superficial da pele. Epissomo é o nome que recebe o DNA viral inativo. Prófago, pró é primitivo, anterior. Nome que se dá ao DNA viral após a penetração na célula. Né? E fago temperado é o nome que se dá a qualquer um dos 2 dentro de uma célula. Acaba confundindo, né? Muita palavra. Vírus temperado, ele está dentro da célula, no acoplado ao DNA da célula, ou então solto no citoplasma. É um vírus temperado. Vamos adiante. Outras palavras? Interessante isso aqui, galera. Viroide. O nome não era vírus? Vírus é uma coisa que você acabou de ver, certo? Quando a molécula de RNA não tem um envoltório, só o RNA sozinho, isolado, e funciona como um agente invasor, ele não é um vírus. Ele é um viroide. Existem outros termos, como virusoide. O virusoide é semelhante ao viroide, é um RNA infeccioso. Só que ele sozinho não consegue invadir as células. Ele precisa ser carreado por outro vírus, sabe? Pegando carona em outro vírus. Mas ainda bem que essas formas parasitam somente células vegetais, pelo que a gente conhece. Tá bom? E ainda existe uma proteína infecciosa, que é o Proteinaceous Infectious Particles. Portanto, proteínas infecciosas. Opa, peraí. Vírus é o ácido nucleico protegido por envoltório proteico lipídico. Viroide é só um RNA infeccioso. Virusoide é um RNA infeccioso que se associa a outros vírus para ser levado para dentro da célula. E prion, ou prion em português, são só proteínas infecciosas. São proteínas produzidas por genes mutantes que atacam as células. Opa, uma proteína infecciosa. Na Inglaterra, né, as fazendas mostraram vacas que perdiam o controle, caíam, levantavam, se batiam, se debatiam até a morte. E aí o estudo mostrou que era uma proteína infecciosa que estava atacando as células cerebrais da vaca. Isso ficou conhecido como a doença da vaca louca, que é uma encefalopatia, uma doença cerebral, uma encefalopatia espongiforme. Ou seja, as células vão sendo destruídas por essa proteína e vão abrindo buracos no cérebro. O cérebro vai ficando esponjoso. Descobriram que a boiada se alimentava de uma ração feita de ossos de caprinos. E aí a mutação ocorreu nos caprinos, cabras, bodes, etc. Ocorreu lá. E a proteína infecciosa veio junto com os ossos que foram triturados, colocados junto com a ração do boi. Isso contaminou a boiada. Foi necessário exterminar os bois, né? Portanto, não dá para comer. Tá? Então você tem aí, gente, vírus, viroide, virusoide, prion, tá bom? Formas infecciosas diferentes. E aí a gente fecha a parte teórica de vírus.